Leonardo Martins é formado em Tecnologia da Informação pela PUC do Rio, fez MBA em Finanças de Negócios e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É pós-graduado em Owner and President Management pela Universidade de Harvard. Com 28 anos de experiências em negócios internacionais, Leonardo passou por várias gigantes multinacionais, onde adquiriu muita experiência em controladoria, análise de investimentos, finanças corporativas, contabilidade. Em 2017, ajudou a fundar um grupo com 3 empresas, ligadas ao setor imobiliário na Flórida, Estados Unidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os serviços da One Investment Group. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o empresário e empreendedor Leonardo Martins. Ele é o CEO e broker da The Florida Lounge. Olá, Leonardo, seja muito bem-vindo ao programa. Um prazer estar aqui. Leonardo, vários assuntos para nós tratarmos. Você mora aí nos Estados Unidos já há muitos anos. Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público, claro, um pouco dessa jornada, especialmente sobre a fundação, a criação da empresa, a The Florida Lounge. Em que momento, em que contexto você decide empreender e criar essa empresa? Vamos lá, tentar contar a versão curta, porque eu tenho a versão longa que pode demorar muito. Bem, a versão curta da história é a gente tomou a decisão de vir morar nos Estados Unidos. Eu já era empresário no Brasil, eu tinha algumas empresas no Brasil, uma delas era uma agência de publicidade que nós trouxemos para os Estados Unidos e foi ela que deu a condição da gente vir morar nos Estados Unidos. E a gente via que o mercado imobiliário americano era um mercado extremamente interessante, rico, com várias oportunidades, e parecia fazer sentido para a nossa agência entrar nesse segmento. Então a gente fez um estudo, tentamos ver o que a gente poderia agregar de valor, né, o que a gente podia fazer diferente, né, para não fazer muito do mesmo, e a gente criou um projeto que a gente achava que era um projeto muito interessante, que tinha um viés educacional de educar o investidor, né, de ter uma presença no Brasil mais perene. E depois de ter feito o projeto todo e conversado com todos os atores, né, do mercado imobiliário, a gente descobriu que para eles era muito fácil vender uma casa, né, ou vender um empreendimento imobiliário, e que a atuação de uma agência ela parecia não fazer muito sentido. E a gente continuou refletindo, todo mundo falava muito bem do projeto, embora como marketing ele não estivesse fazendo sentido. E a gente falou, olha, o projeto faz sentido, eu acho que a gente pode virar um ator diferente no mercado imobiliário da Flórida. E aí a gente decidiu virar a nossa empresa e criar o The Florida Lounge, que é uma imobiliária americana. Isso é muito importante, nós somos uma imobiliária americana, não somos uma imobiliária brasileira, né, embora a gente tenha as licenças para atuação no Brasil, né, e aí a gente resolveu fazer tudo diferente. Enquanto a maioria das pessoas ia para o Brasil fazer reuniões em hotéis, e reuniões muito rápidas, e depois tentar criar um relacionamento, a gente decidiu ir para 2 shoppings, né, primeiro no Rio de Janeiro, porque somos cariocas e ficava mais fácil testar o modelo, e depois para São Paulo. Nós estamos em 2 shoppings upscales, tanto no Rio quanto em São Paulo, onde nós temos um time de mais de 30 pessoas, o time total, para dar suporte a qualquer pessoa no Brasil que queira investir ou morar na Flórida, né? Então, assim nascia o The Florida Lounge. Então, a partir desse momento, a gente passou a estar no Rio, em São Paulo e com a nossa sede em Orlando. Então, foi assim que a gente nasceu. Perfeito, muito bom. Agora, ao longo dos anos, claro, a empresa se desenvolveu, se consolidou e tem uma carteira vasta de clientes. Conta pra gente como a Florida Lounge hoje impacta no dia a dia desses clientes e quais são os serviços. Conta um pouco desse portfólio de serviços que a Florida Lounge tem e oferece hoje em dia no mercado.
Tá bom. Bem, vou tentar responder de uma forma bem simples e bem direta ao mesmo tempo. É muito comum as pessoas perguntarem quais são os serviços que você presta, né? E a gente tomou uma decisão, que é uma decisão difícil, que gerou algumas renúncias na empresa, mas que a gente entendeu que era o posicionamento adequado. Nós não temos serviços, nós não vendemos serviços. Nós somos uma empresa do ramo imobiliário, nós suportamos os nossos clientes durante o processo de investimento imobiliário ou de vinda, né, porque muita gente, a compra de uma casa é o primeiro passo para vir morar nos Estados Unidos, só que a gente não vende, a gente não dá consultoria, porque o nosso modelo é puramente imobiliário. Só que a gente faz, mas ao mesmo tempo, a gente faz tudo. O que muitas empresas às vezes vendem como consultoria, a gente escolheu fazer sem um modelo financeiro por trás, mas que para a gente era um pilar importante, porque dava isonomia e uma garantia que o cliente entende que a gente não tem um interesse que não seja o sucesso do cliente. Então, para dar um exemplo bem simples, quando algum cliente entra, e é muito comum o cliente desinformado falar, olha, eu quero comprar uma casa. Eu falei, que bom, a gente vai adorar vender uma casa para você. Aí ele fala, mas eu quero comprar uma casa porque eu vou morar. Aí eu falo, poxa, preferi que você não tivesse me contado isso, porque agora que você me contou, eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. Já que você vai morar, você tem permissão de morar nos Estados Unidos? E aí muitas pessoas se surpreendem e falam, mas se eu estou comprando uma casa, eu não posso? Não, não pode. Né? Então eu falo assim, olha, embora eu adorasse vender uma casa para você, eu vou dar um passo para trás. Se você me permitir, eu vou te apresentar um, dois, três advogados de imigração. Eu vou estar do teu lado durante toda a jornada. Tá? Eu vou estar te suportando. Quando você tiver dúvida, você pode me ligar. Mas primeiro a gente precisa resolver a sua questão migratória. E nesse modelo, a gente não tem comissionamento, a gente não tem um modelo de negócio com o advogado de imigração por uma escolha. Né? Óbvio, nesse meu exemplo específico, um advogado nem pode comissionar, é ilegal. Mas, independente disso, poderiam ter outros pilares, no pilar do seguro, no pilar da remessa financeira, no pilar do financiamento. Né? Então, a gente quis ter isonomia. Então, a gente não, ao mesmo tempo que eu falo para você que a gente não presta serviços, a gente faz tudo. Se o cliente quiser abrir conta em banco, a gente vai com ele. Se ele não souber comprar ingresso da Disney, a gente ajuda ele também. Então a gente suporta ele em absolutamente tudo, mas a gente não é uma consultoria e a gente é muito orgulhoso de não sermos, né? Embora, de novo, a gente suporte em tudo. E você fez a pergunta como é que a gente impacta no nosso cliente, né? Obviamente, eu posso contar para você talvez 200 histórias diferentes, né? Porque cada cliente é uma história quase que única. Mas para tentar explicar o que é o impacto que a gente pode gerar em alguém, né, num indivíduo, numa família, teve uma história que conta isso claramente. A gente tem um cliente nosso que ele foi no shopping do Rio de Janeiro lavar o carro. Então era essa a missão. A esposa dele falou, olha, vai lá lavar o carro. Ele foi lavar o carro no shopping, a pessoa que ia lavar o carro falou assim, olha, vai demorar um pouquinho, dá uma volta no shopping. Ele pegou a escada rolante, subiu, deu de cara com a nossa loja, escrito The Florida Lounge, a gente costuma brincar que a gente tem um portal, né? O cara, quando entra na nossa loja, ele é teletransportado, né, para a Flórida. E aí, ele ficou curioso, perguntando o que a gente era, o que a gente fazia, e ele, curiosamente, estava com as férias agendadas para vir aqui para a nossa cidade, né? E aí o pessoal do Brasil organizou o que a gente chama de um serviço de concierge, que é quando a gente recebe a pessoa aqui e faz tudo pela pessoa, né? E assim foi. Né? Isso aconteceu no final de 2017. Agora, aonde está esse cliente hoje? Esse cliente hoje tem 5 casas nos Estados Unidos, tem uma empresa que ele comprou e uma empresa que ele abriu, a família dele mora nos Estados Unidos, ele trouxe os sogros, ele trouxe um cunhado que morava na Austrália para vir ajudá-lo na empresa que ele comprou. E o mais legal, eu tive o prazer de jantar com essa família 2 semanas atrás,
e um cara extremamente bem-sucedido no Brasil, extremamente bem-sucedido aqui, mas ele olhou para mim e falou: cara, vocês mudaram a vida da minha família. Nós nunca pensamos que a gente ia ter a oportunidade de ter a nossa filha, que é uma filha pequena, falando inglês fluentemente, com menos de 6 anos de idade, com o mundo como oportunidade. A gente está vivendo extremamente como família, extremamente feliz, né? Então isso é um exemplo, e eu posso ficar aqui, eu diria que algumas horas, contando cada história, né? O policial que mudou e que era um cara mais bruto e que ao entrar na casa chorou de emoção, sabe? É muito legal. A gente realmente tem a oportunidade de fazer parte de um momento muito íntimo da vida das pessoas. É gratificante. Sem dúvida, que história, hein? Obrigado por compartilhar com o público do Empresários de Sucesso. Agora, você mencionou os pontos físicos nos shopping centers aqui no Brasil, mas certamente você se apoia também, Leonardo, muito no ambiente virtual, né? Nos dispositivos digitais e nas ferramentas tecnológicas, sobretudo também por conta do momento em que estamos passando. Conta um pouco como você tem se relacionado com esses dispositivos e como as pessoas que têm interesse em conhecer mais do trabalho da Florida Lounge pode inclusive contatá-los por meio das redes sociais, website, enfim. E na mesma resposta, eu gostaria que você nos falasse se você tem trabalhado apenas com o estado da Flórida ou se eventualmente também você presta esse tipo de serviço para outras localidades nos Estados Unidos. Tá bom. Bem, tentar responder a pergunta de forma bastante objetiva. A gente está, obviamente, num momento difícil, né? Onde algumas tecnologias, como as plataformas de conferência, né, ganharam assim, uma visibilidade impressionante, né? Agora, o que é legal? A gente nasceu, né? O The Florida Lounge nasceu em 2017, né? E nós já nascemos recheados de tecnologia, né? A gente já nasceu com CRM desde o primeiro dia, fazendo marketing digital, né? Tentando nutrir o nosso cliente de informação através de todas as nossas embaixadas digitais, né? E o legal disso, do uso da tecnologia, né? Que agora, né, em 2020 para 2021, ganhou essa notoriedade, né? Porque a gente usa desde o início uma plataforma de videoconferência bastante estável e não é que todo mundo usa, a gente tem uma outra, mas é tudo muito parecido, né? A gente usa desde o primeiro momento. E com isso, com o uso da tecnologia, nós quebramos um paradigma interessantíssimo. Quando nós abrimos a nossa primeira loja, todo mundo falava para a gente o seguinte: olha, lindo o projeto de vocês, a loja está linda, é um portal para a Flórida, eu me teletransporto, mas a gente entende desse mercado um pouco mais do que vocês, e vocês não vão vender na loja. Vocês vão se relacionar com clientes na loja, esses clientes vão viajar, e quando eles estiverem nos Estados Unidos vendo a casa ao vivo e a cores, eles vão tomar a decisão de compra, né? E a gente tem hoje um índice de 95% dos nossos clientes tomam a decisão de compra em solo brasileiro sem vir aos Estados Unidos. E isso só é possível porque desde o início, quando a live nem era tão famosa quanto hoje em dia, né? O cliente ia na nossa loja, né, por exemplo, pela manhã, e alguém do time daqui estava dentro da casa, que era a casa que ele potencialmente compraria, caminhando junto com ele, dando voltinha, né? E teve uma vez que eu estava fazendo esse papel, né? Era um cliente que queria investir numa casa de férias aqui em Orlando, e para a mulher dele, não para ele, porque é engraçado, tem uma dicotomia, né, entre a mulher e o homem na tomada de decisão, né, o que cada um olha mais, né? Então ele estava muito focado no resultado financeiro e a mulher estava muito focada: olha, eu tenho uma casa na Disney, ela tem que ser útil para mim, né? E ela estava preocupada se era perto da Disney ou não, né? E a gente tinha, por conta dessa necessidade, a gente estava num condomínio que era muito próximo da Disney. Aí no meio da live, ela me perguntou: mas vem cá, você não está mentindo, não? É realmente perto da Disney? Eu falei: ué,
vamos agora para Disney. Eu vou virar a câmera, vocês vão entrar comigo no carro e a gente vai junto para Disney agora. Né? E fiz isso, cronometrei, né? Sincronizei relógios, né? Que nem os espiões, e entramos no carro. E aí eu dei sorte, Deus foi generoso, todos os sinais estavam abertos. E em 5 minutos eu passei pelo portal da Disney. Né? E aí a moça falou, caramba, é realmente impressionante. Né? Não era assim, não é, não, ele disse. Não, a gente foi lá e fez. Né? E tem o cliente que fala, ó, você me mostrou a casa de dia, volta de noite, que eu quero ver a casa de noite também, como é que é. Eu quero ver como é que é a rua, como é que é dentro. Então, o uso da tecnologia, embora não tenha nada a ver com a pandemia no nosso caso, ele é disruptivo, porque ele quebrou um paradigma, porque a gente conseguiu, é óbvio que a gente tem toda... o fato de ter lojas físicas que garantem também que o brasileiro tem um lugar para reclamar, né? Não, se eu quiser eu vou lá, eu não preciso pegar um avião, né? Eu não preciso ir para Orlando para resolver um problema, né? Então, óbvio que isso também deu muito conforto, mas eu diria que sem o uso da tecnologia, a gente não seria impossível materializar para aquele indivíduo que é a casa. A grandiosidade não é uma foto, né? Por mais que você tenha tours virtuais em 3D, não é a mesma coisa, né? Então isso foi uma coisa importante. E você perguntou sobre a abrangência, né? A nossa abrangência, nós estamos fisicamente no Rio, em São Paulo, em 2 shoppings de alto padrão. A gente tem a nossa matriz em Orlando, nós temos um escritório em Miami, a gente tem time em toda a Flórida, mas a gente escolheu só atuar na Flórida. Inclusive, botamos isso no nosso nome. É óbvio, já aconteceu de entrar alguém e falar, olha, eu não estou conseguindo um suporte para comprar uma casa em Nova York. E aí a gente, de novo, sem ser uma prestação de serviço, sem ser uma consultoria, a gente simplesmente achou alguém com o nosso mesmo DNA em Nova York para suportar aquele indivíduo, e só sugerimos a ele que no futuro ele investisse numa casa na Flórida também. Né? Mas a gente decidiu estar contido na Flórida. Excelente, muito bom. Eu acho que ao longo de toda a entrevista, viu, Leonardo, você destacou pontos importantes nesse trabalho que vocês desenvolvem, que tem feito a diferença, claro, na relação com o cliente nos últimos anos. Mas para aproveitar justamente a audiência rotativa do programa, eu gostaria que você nos dissesse e fizesse uma breve análise, porque a gente observa que nos últimos anos houve um aumento de demanda substancial na procura de brasileiros por imóveis nos Estados Unidos, especialmente, claro, o estado da Flórida. E tem muitos profissionais que atuam nesse segmento, profissionais brasileiros, inclusive, que prestam serviços semelhantes com esse objetivo, né, de realizar o sonho desse comprador brasileiro. Em meio a esse mercado concorrido, disputado, por conta de detalhes, as empresas e os profissionais acabam ganhando terreno, se destacando mais ou menos. Diante disso, eu gostaria que você nos dissesse quais são os diferenciais que fizeram da The Florida Lounge um grande sucesso nesse segmento imobiliário aí nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. Bem, difícil, a pergunta parece simples, mas ela é uma pergunta complexa, né? A gente acredita que o nosso sucesso, obviamente tem várias empresas competentes, nós temos, graças a Deus, bons competidores, pessoas que têm diferenças em forma de atender, em forma de abordar o mercado, né? E a gente tentou ter o nosso lugar, né? Nós somos a única empresa com lojas em shoppings, a gente tem presença nossa, né, física, nossa no Brasil, né, perene, né, não é algo itinerante. Então, tudo isso, obviamente, são diferenciais. Mas eu diria que o nosso principal diferencial é que a gente não está preocupado em vender. A gente precisa vender, então, só para não achar que é uma retórica, é óbvio que a gente precisa vender, o nosso time só come quando vende, né? Mas a gente não está preocupado. A gente está preocupado em educar
aquele cliente, a gente está preocupado em suportar aquele cliente, a gente está preocupado em dar o máximo de informação relevante para aquele cliente, a gente não coloca na mesa nenhuma informação que a gente não acredite. Eu estou usando a palavra acreditar para fugir da palavra verdade, né? Porque é óbvio que a gente parte do princípio que a gente fala a verdade sempre. Aliás, a verdade é um dos pilares da nossa empresa, um dos nossos valores. Só que é óbvio que a gente também pode errar, né? Então eu estou fugindo de usar a palavra verdade e me apegando ao fato que a gente não cria por exemplo, se eu comprar uma casa eu vou ganhar o visto? Não, não vai ganhar. Esse é o óbvio. Eu posso responder de forma direta, como eu falei agora. Não, você não vai ganhar o visto. Mas eu posso induzir o cara, olha, não vai ganhar, mas é bom ter uma casa, né? O governo vai ver. Não, a verdade não faz diferença nenhuma. Essa é a verdade, né? Então, como a gente gosta de gente, a gente tira a pressão de venda da mesa, a gente não está preocupado em acelerar uma venda. É óbvio que um dos nossos papéis é educar o nosso potencial cliente, então a gente tem que deixar claro para ele que ele vai tomar a decisão no tempo dele, no timing dele, na hora que for confortável para ele, mas a gente também fala, olha, depois que você tomar a decisão e que você escolher uma casa, o giro no mercado é muito alto. Então não dá muito tempo de ficar filosofando pós-tomada de decisão. Então, basicamente, o que a gente fala é o seguinte, a gente vai caminhando, mas quando a gente gritar para correr, corre, né? Então, a gente entende que esse é o nosso diferencial. É gente que gosta de gente lidando com gente, né? E, naturalmente, todas as pessoas do nosso time têm essa característica. Todas as pessoas do nosso time gostam de servir, gostam de ajudar, entendem que o nosso papel é esse, independente de ter ou não uma venda, né? E você falou da busca do brasileiro pela Flórida. Na verdade, assim, o mercado de vendas internacionais no mercado dos Estados Unidos é um mercado de mais de 130 bilhões de dólares, um mercado muito grande, mas que representa nos Estados Unidos inteiro aproximadamente 5% do mercado. Na Flórida, isso passa de 20%. E na Flórida, nós temos os brasileiros como atores importantes nesse investimento. Eu não tenho as últimas estatísticas, porque a pandemia mudou um pouco, né? Mas o brasileiro ele era o segundo comprador de imóveis na Flórida como um todo. Nós perdíamos para os canadenses, mas em Orlando especificamente, nós somos o maior investidor na cidade de Orlando, né? Então isso reforça, inclusive, a minha resposta anterior de foco na Flórida, né? Porque também é o foco do brasileiro. Então a gente acaba criando um alinhamento entre o mercado e o nosso foco, né? Então é assim que a gente atua, é esse o que a gente acredita ser o nosso diferencial. Leonardo, certamente muitas pessoas que acompanham o programa têm esse desejo, né, de adquirir um imóvel aí nos Estados Unidos, na Flórida. Para essas pessoas, que dicas e conselhos você acha importante compartilhar neste momento? Tá, vamos lá. Tentando ficar preso aos nossos pilares e às nossas crenças. A primeira coisa, a gente acredita na geração de um portfólio. A gente não acredita que todo mundo tem que fazer todos os investimentos em imóveis nos Estados Unidos, só comprar imóveis nos Estados Unidos, só comprar imóvel com a gente. A gente não acredita nisso. A gente acredita que os imóveis nos Estados Unidos eles fazem parte da construção de um portfólio, né? E eles têm um lugar importante, porque quando você compra um imóvel nos Estados Unidos, você dolarizou parte do teu patrimônio, mas você não dolarizou só através de um fundo cambial, né? Então você não está só dolarizando, você tem um negócio acontecendo no outro país, porque a casa ela é um negócio, né? Então a gente acredita nessa diversificação, né? A gente acredita que o imóvel ele protege um pedaço do teu patrimônio da inflação, ele gera uma rentabilidade mais ou menos previsível, dependendo, obviamente, do produto que você comprou. Então, isso é o que a gente acredita. E como é que a gente sugere que as pessoas comecem ou entendam ou tomem essa decisão? A gente sugere primeiro que vem conversar com a gente para que a gente possa explicar o processo, para que as pessoas vejam que o processo não é complexo,
que é relativamente simples para um brasileiro comprar uma casa nos Estados Unidos. Então, isso é algo simples de acontecer. Segundo, que é possível, porque muitas pessoas sequer sabem que é possível um brasileiro que não more nos Estados Unidos comprar uma casa nos Estados Unidos. Inclusive, se você estiver comprando uma casa à vista, nem visto você precisa ter. Aliás, nem passaporte você precisa ter, você só não vai ver sua casa, né? Porque você não pode entrar. Agora, se você já vai comprar uma casa financiada, o que também é possível, né? Então, também é possível fazer esse investimento de forma financiada. Aí depois você tem que entender, tá bom, mas que casa que eu compro? Ah, eu vou comprar uma casa para alugar para quem mora? Vai ficar sempre alugada? Ah, eu vou comprar uma casa de férias, que é uma casa que eu alugo como se ela fosse um hotel, mas que eu também posso usar? E óbvio, a gente acabou de passar por uma pandemia onde o home office virou moda, muitas pessoas estão quase que de forma perene no home office, algumas pessoas estão com filhos estudando de forma virtual, o que abre uma nova fronteira de oportunidades, porque a aquisição de uma casa de férias, aí especificamente de uma casa de férias aqui nos Estados Unidos, ela acaba permitindo você experimentar o país. Então você pode, por exemplo, nas férias escolares, os seus filhos vêm aqui fazer um curso de inglês, ou simplesmente está de férias, porque o Mickey mora aqui, né? E você está fazendo home office. Eu tenho um grande amigo meu de infância que acabou de comprar uma casa aqui conosco e que ele tomou a decisão porque ele não acreditava em home office, ele não acreditava que ele poderia gerenciar a empresa dele de longe e ele viu que pode, né? Então, ele vem agora em dezembro com o intuito de fazer um curso de inglês por 3 meses e experimentar o país. E a partir daí, reavaliar se ele quer morar nos Estados Unidos ou não, né? Então, a compra de uma casa pode ser isso, pode ser o filho vindo estudar numa universidade americana, né? Então, tem tantas possibilidades que um único investimento gera, né? Que a gente precisa conversar, entender o momento de vida da pessoa, entender a situação financeira, né? Então, através desse bate-papo, né, a gente consegue guiar a pessoa para que ela tome a primeira decisão. E eu brinco com a primeira decisão, porque se a gente lembrar do cara que eu contei a história do shopping, a primeira decisão foi uma casa de férias. Daí, essa primeira decisão gerou outras decisões que hoje fazem com que ele more aqui com a família, né? Então a gente acredita que esse é o caminho, né, e a forma com que a gente pode ajudar. Legal, nosso tempo está acabando, mas para encerrar, eu gostaria muito que você nos dissesse quais são as expectativas e as perspectivas da empresa para os próximos semestres. Você pretende expandir os negócios, diversificar a sua atuação, enfim. Conta para a gente quais são as novidades a caminho. Tá, vamos lá. Assim, primeiro, o mercado está super aquecido, ele está num momento muito bacana. Orlando está num momento muito bacana. A gente tem um projeto na cidade, que é um projeto governamental, que é Orlando 2030, né, que são vários indicadores que precisam mudar de agora até 2030. Então, a população vai dobrar, vai sair de 2 milhões e aproximadamente 600 para 5 milhões e 400. Isso são 600 mil famílias vindo morar em Orlando até 2030. A gente tem no plano diretor sair de 76 milhões de turistas em 2019, eu vou pular 2020, que foi café com leite, né? Não teve graça, né? Então, de 2019 para 2030, a gente precisa ampliar para 100 milhões de turistas vindo para a cidade. O aeroporto, ano que vem, está dobrando de tamanho, são mais 40 milhões de passageiros podendo desembarcar na cidade através do aeroporto. Então, tudo isso exige de nós um crescimento, né? Então, a gente já está, obviamente, em Orlando, Miami, Rio e São Paulo. A gente já tem parceiros em quase todos os estados brasileiros e a gente vai criar núcleos em todas as cidades importantes da Flórida. Então, Tampa, Fort Lauderdale, então, cidades que são mais importantes, principalmente para o povo brasileiro.
a gente vai aumentar a nossa presença. Nós já temos 3 empresas, né? Nós temos o The Florida Lounge, que é uma empresa de vendas. Nós temos a One Vacation Home, que administra hoje mais de 120 casas. Nós temos a Mobiliary Home, que ajuda no processo de decoração das casas para que elas possam rentabilizar. E agora, por conta do aquecimento de mercado, a gente tem a One Investment Group, que começa, a partir agora do segundo semestre, a construir. Não vamos fazer nada gigante, a nossa intenção é, na verdade, atuar em alguns nichos, mas também de prover inventário para nós mesmos, né? Porque a gente tem muita demanda e o inventário está curto. São poucas casas no mercado, né? Então a gente entende que só isso que eu falei aqui agora dá assim, muita diversão executiva pelos próximos 2, 3 anos, né? Então a gente tem todas as empresas com seus planos de negócio, com seus objetivos individuais, mas obviamente a gente tem isso para que a gente tenha mais sinergia, para que a gente possa entregar para um investidor aquilo que estava na planilha, né? Então a gente criou todo um processo, todo um conjunto de empresas que suportam o que a gente diz no início da jornada. Legal, muito bom. Leonardo, gostei da conversa, parabéns pelo seu trabalho, desejo muita sorte e sucesso nessa caminhada e até uma próxima oportunidade. Quando vier ao Brasil, já sabe, está convidado para participar de uma edição presencial. Um prazer. Foi um prazer falar com vocês, foi muito legal. Muito obrigado, até mais. Eu conversei hoje com o Leonardo Martins, ele é o CEO e broker da The Florida Lounge. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.